A paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma tarde para trazer uma mensagem que Deus colocou no nosso coração, tanto no meu esposo, pastor Luiz, quanto no meu coração. E a mensagem que Deus vem colocando no meu coração desde ontem está lá em Josué, que eu vou ler pequenos versículos isolados do capítulo Josué 7, para não ficar muito longo. E lá vai falar sobre o pecado de Acã. Vamos falar um pouquinho sobre o pecado, o que ele causa em nossa vida. E eu vou começar lendo Josué 7:1, que diz assim: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Será, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Depois lá em Josué 7, o 4 e o 5 vai dizer assim: Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sabarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aí nós vamos continuar lendo Josué, no mesmo capítulo 7, do 6, versículo 6 e 7, que vai dizer assim: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Eles e os anciões de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizestes passar a este povo o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Depois nós vamos ler lá que é a resposta do Senhor, o que aconteceu depois disso, que está lá em Josué 7, do 20 ao 26, que ali vai dizer assim: E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbaste, ó Senhor? Te perturbará neste dia. E todo o Israel o apedrejou e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Essa história ela aconteceu logo após que o povo de Israel Deus tinha entregado para Israel Jericó, que foi a primeira cidade que o povo de Israel adentrou a entrar à terra prometida. Jericó era uma cidade pagã, era uma cidade que estava totalmente fora dos padrões de Deus, uma cidade totalmente pecadora. E Deus ele mandou que quando os muros de Jericó caíssem, fosse destruído tudo. Não era para Israel ficar com nada dessa cidade, nem gado, nada. Tudo era para ser destruído, nada era para ser levado. Mas Acã, que estava nesse dia, ele entrou nessa cidade e ele pegou coisas que não eram para pegar, que é chamado de anátema, que são coisas amaldiçoadas, que Deus considera amaldiçoado. Ele pegou e escondeu na sua tenda. Ele foi contra a ordem de Deus, mas ninguém sabia. O povo de Israel não sabia disso, nem Josué sabia. Mas Deus ele vê todas as coisas, ninguém esconde nada de Deus. E aí havia uma segunda cidade no caminho de Israel. Essa segunda cidade se chamava Ai. E eles subiram para ver como era essa cidade e viram que tinha poucas pessoas, que com 3.000 homens, eles conseguiriam destruir essa cidade, invadir essa cidade.
e subiram esses 3.000 homens. Só que como Israel estava escondendo essas coisas, e Acã estava escondendo essas coisas que não eram para ter sido pega da cidade anterior, Deus não estava mais com o povo de Israel. E quando eles entraram nessa cidade de Ai, eles não conseguiram vencer a cidade. Na verdade, a cidade, eles correram, a cidade os expulsou de lá, eles não conseguiram, e muitos até morreram, como fala a palavra. E aí, Josué, ele sem entender, ele clamou a Deus para tentar entender o que estava acontecendo. Foi aí que a gente não leu tudo, mas se os irmãos quiserem ler o capítulo 7 completo para entender melhor, Deus ele fala que é um anátema entre o povo. E que era para, no outro dia, era para se apresentar esse anátema, que Josué ia falar com todo Israel. E quando achasse o que estava de errado, era para queimar ele e toda a sua família, e os despojos que tinham pegado de outra cidade. E Acã, no dia seguinte, se apresenta, é apresentar todas as famílias de Israel. E Acã, ele confessa que ele tinha pego, que como a gente viu no versículo 20, o que ele tinha pego, ele confessa. E por isso estava aquela maldição sobre a cidade. Após eles ter sido confessado e destruído as coisas que eles tinham pego, justamente com a sua família, porque foi Deus que mandou que fosse destruída, o anátema, aí eles conseguem dominar a cidade de Ai, porque Deus volta a estar com eles. O que isso vem nos ensinar, meus irmãos, sobre o pecado? Muitas vezes as pessoas, elas cometem, todos nós somos imperfeitos e falhos, e nós estamos aqui, recebemos a salvação graças a Jesus, que morreu e salvou, que morreu para nos salvar, que levou os nossos pecados. Mas somos imperfeitos, então todos os dias nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos, pelas coisas que erramos, e permitir que Deus vá nos corrigindo, nos ensinando a ser pessoas melhores a cada erro. Mas existem pessoas que acham que podem esconder algo de Deus. Então elas fazem coisas erradas e muitas vezes ela pode esconder dos seus irmãos, pode esconder da igreja, pode esconder do pastor, mas de Deus ninguém esconde. E elas fazem como Acã. Elas estão pecando e estão achando que podem enterrar aquele pecado para pôr algo em cima e ninguém vai ver e continuar como se nada tivesse acontecido. E essa história de Acã mostra que de Deus nada se esconde, porque ele escondeu do povo de Israel, ele escondeu de Josué, mas não escondeu de Deus. E por causa desse pecado, que Deus disse que não era para pegar nada da cidade, e ele pegou, Israel inteiro sofreu consequência. Quando foi invadir Ai, pessoas morreram quando foram invadir a cidade de Ai. Isso também nos mostra as consequências do pecado. O pecado, uma das maiores consequências do pecado, e a mais grave, é que ela nos afasta de Deus. Porque naquele momento Deus se afastou do povo de Israel, e Israel não teve forças para vencer aquela cidade, porque sem Deus eles nada podiam, porque o pecado ele faz isso conosco, ele nos afasta de Deus, e pode ver, quando a pessoa está em pecado, ela está escondendo esse pecado, ela não confessa o pecado, ela quer continuar pecando, então ela faz escondido. Seja, por exemplo, pode acontecer de pessoas que vão na igreja e quando saem da igreja vão beber, ou estão em prostituição, ou estão cometendo fornicação, qualquer tipo de pecado que elas estão escondendo, elas sabem que é pecado, mas não querem sair daquilo, então elas têm duas faces, né? Servem dois senhores. Quando a pessoa está nisso, o Deus não está com ela. Porque Deus está vendo todas as coisas, por mais que ela finja que é uma boa pessoa, que não está cometendo aquilo, mas Deus sabe. E Deus se afasta, porque Deus é puro, Deus é santo. O pecado afasta, coloca um muro entre a pessoa. E por isso que ela começa, pode reparar que essas pessoas, ela começa a sofrer mais consequências ainda na vida, começa a acontecer mais coisas erradas na vida dela. E os irmãos, sem saber o que está acontecendo, que ela está embaixo desse pecado, muitas vezes ora tentando ajudar, tenta ajudar de outras formas, e aquilo continua acontecendo, coisas ruins continuam acontecendo com a pessoa, porque ela está tentando esconder um pecado que ela não se arrepende. Aqui, nessa história de Acã, mostra claramente nós meditarmos sobre isso, a consequência do pecado, e que de Deus nada podemos esconder. Por isso, meus irmãos, que todos os dias, como eu sempre falo, já falei em outras ministrações, nós temos que colocar nossos joelhos no chão, pedir perdão para Deus dos nossos pecados, dos nossos erros, não deixar nada escondido, nos livrar, pedir forças para Deus, para o Espírito Santo, para se livrar daquele pecado que você está cometendo, se você não tem forças para se livrar, peça força para Deus. Coloque-se nos pés de Jesus e fale, eu quero me livrar desse pecado, eu não quero mais cometer isso, e Ele vai te dar forças.
porque a gente não pode ficar com nenhum pecado escondido. Aquilo que a gente sabe, aquilo que pesa nossa consciência, que a gente sabe que é errado, nós temos que confessar a Deus e pedir força todos os dias para Ele nos corrigirmos aos poucos de tudo aquilo que é errado em nós, para que isso não venha nos atrapalhar e nos afastar da presença de Deus. Porque Deus, Ele nos ama, Ele ama o ser humano, mas como a palavra diz, Ele não ama o pecado que está em nós. Eu vou ler Isaías 59, 1 a 2, para falar um pouco também sobre isso. Isaías 59, versículos 1 a 2. Ali diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo a seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouças. Os vossos pecados encobrem o rosto de Deus sobre nós. Os nossos pecados afastam Deus sobre nós, afasta Deus de nós, como diz a palavra. Por isso que todos os dias nós temos que pedir perdão, como eu falei, em nome de Jesus, aceitar Jesus como nosso Salvador, ter consciência de quem é Jesus, seguir a Jesus e através do exemplo que Ele é na nossa vida, através da sua luz em nossa vida, nós procurarmos melhorar e nos consertar todos os dias. Meus irmãos, se você tem algum pecado escondido, se você tenta fazer como Acã e esconder esses pecados embaixo da sua tenda, esconder esses pecados achando que Deus não sabe, que Deus não está vendo, não deixe o inimigo te enganar. Você pode enganar a sua família, seu amigo, você pode enganar a igreja ou o pastor, mas em Deus você não esconde nada. Você tem que ser um adorador de Deus fiel, procurando fazer o melhor para Deus em todos os lugares que você estiver, dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, no seu quarto, sozinho, acompanhado de pessoas, não importa. Você tem que estar sempre com a sua mente, coração e alma ligados em Jesus e procurando fazer o que Deus, obedecendo a Deus, procurando obedecer a Deus com amor, porque Deus sabe de todas as coisas. E sempre se lembrar que aquilo que você esconder vai te afastar da presença de Deus, o pecado escondido. Medite nessa palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe a todos.